todos. Bom dia. Faço o convite para que acompanhemos a leitura do livro Fonte Viva. Estão a ouvir bem ao fundo? Sim? Ok, obrigado. O título é Acorda e Ajuda. Emmanuel vai buscar no Evangelho de Mateus aquilo que ele ouviu de Jesus. Segue-me e deixa aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Emmanuel comenta assim: Jesus não recomendou ao aprendiz deixasse aos cadáveres o cuidado de enterrar os cadáveres, e sim conferisse aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Há, em verdade, grande diferença. O cadáver é carne sem vida, enquanto que o morto é alguém que se ausenta da vida. Há muita gente que perambula nas sombras da morte sem morrer. Trânsfugas da evolução, cerram-se entre as paredes da própria mente, cristalizados no egoísmo ou na vaidade, negando-se a partilhar a experiência comum. Mergulham-se em sepulcros de ouro, de vício, da amargura e ilusão. São vitimados pela tentação da riqueza. Moram em túmulos de cifrões. Se derrotados pelos hábitos perniciosos, encarceram-se em grades de sombra. Se prostrados pelo desalento, dormem no pranto. E se atormentados pelas mentiras com que envolvem a si mesmos, residem sob as lápides dificilmente permeáveis dos enganos fatais. Aprende a participar da luta coletiva. Sai cada dia de ti mesmo e busca sentir a dor do vizinho, a necessidade do próximo, as angústias de teu irmão e ajuda quanto possas. Não te galvanizes na esfera do próprio eu. Desperta e vive com todos, por todos e para todos, porque ninguém respira tão somente para si. Em qualquer parte do universo, somos usufrutuários do esforço e do sacrifício de milhões de existências. Cedamos algo de nós mesmos em favor dos outros, pelo muito que os outros fazem por nós. Recordemos desse modo o ensinamento do Cristo. Se encontrares algum cadáver, dá-lhe a bênção da sepultura. Na relação das tuas obras de caridade, mas em se tratando da jornada espiritual, deixa sempre aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Vamos unir os nossos pensamentos e, acima de tudo, as nossas emoções, fechando os nossos olhos durante alguns instantes, não por nenhum ritual ou necessidade de tal, mas porque nos facilita a concentração, a harmonia na percepção do ambiente. E vamos buscar a figura excelsa de Jesus, o nosso Mestre. Querido Mestre, companheiro de todas as nossas horas, aqui estamos nesta manhã, alguns de nós em busca de respostas, outros do conforto da Tua presença, da envolvência amiga e fraterna no objetivo que nos une. Alguns de nós vimos em busca da saúde, da paz,
O que encontramos em comum, querido amigo, é a tua figura excelsa. É a tua mensagem e o teu exemplo. E como o conjunto das nossas buscas nos colocam diante de ti, todos nós te rogamos esta manhã para que permaneças conosco, envolvendo nossos pensamentos, nossos valores, nossos propósitos, para que através da intuição, na tua presença, saiamos daqui com o espírito mais saudável, mais feliz, mais livre das injunções terrenas. Assim, na certeza de que conosco estás, sabemos que muito aqui vai ser produzido de bom em emoções e que essas emoções, querido amigo, beneficiem outros irmãos nossos, tão necessitados quanto nós de aprendizado, é verdade, mas que precisam neste momento de mais auxílio ainda. Que a tua paz, Senhor, que aquilo que produzirmos em conjunto com a busca do teu pensamento, beneficie então estes companheiros. São nossos irmãos, nos dois planos da vida. E como sabemos que nos atendes, naquilo que desejamos de melhor, desde já nós te agradecemos, Jesus. Fica conosco, abençoando-nos então o encontro desta manhã. Mais uma vez, muito bom dia a todos. Um dia muito especial. Para mim, e agora sim, sem pretensão nenhuma, sem vaidade nenhuma, para mim e para todos nós. Cada um de nós hoje vai viver uma experiência muito espiritual. Eu estou a subir as expectativas porque não é por nós, é sobre quem vamos falar. E nós vamos beneficiar todos com isto. Não vamos ter aqueles minutos todos que gostaríamos, porque este é o tipo de estudo e de comprometimento que eu gostaria que todos conversássemos, tivéssemos a oportunidade de falar. Entretanto, não sendo possível, vamos estar abertos a perguntas, questões e participação, vou pedi-la na mesma. Entretanto, não se encerra aqui o trabalho de hoje. Vai ser um encontro nosso, todos nós, para o restante da nossa vida infinita. Está bem? Está criada aqui a expectativa, porque eu sei da importância que tem. Alguém está a vir a casa pela primeira vez? Sejam bem-vindas. É a primeira vez que vêm a uma casa espírita? Não? Já conhecem? Então, muito bem. Sejam bem-vindos. O restante também, está bem? Somos todos bem-vindos. Podem sorrir, está bem? Isso. A alegria é contagiante e faz-nos bem à alma, está bem? Nós produzimos muita coisa em favor da nossa saúde. O livro espírita ensina a viver para o bem de todos, o que significa acertar sempre mais na conquista do próprio bem. Querem fazer uma oferta útil? Um livro pequenino de bons pensamentos. Para quem tem o hábito de o fazer, eu só quero fazer mesmo este alerta, está mesmo no limite para nós recebermos alguma encomenda e por aí fora. Quem quiser, pode encomendar ainda para aquilo que quiserem ofertar no Natal. E não pensem que a lógica aqui é estar a angariar fundos, não é isto. É que é mesmo presente uma prenda útil, bastante útil na vida das pessoas. E é curioso, eu vou contar isto para vocês, assim, muito rápido. O livro espírita é como se fosse uma semente. Muitas vezes nós ofertamos o livro espírita e ele não dá resultados no momento porque a pessoa não quis ler. Mas naquele momento em que surge uma dificuldade, uma necessidade de mudança de alguma coisa, vem aquela intuição e nos coloca o livro diante de nós. Então é uma semente que lá está e vai germinar no tempo certo. E se não germinar para um, germina para outro. Tudo bem? Então é importante que tenhamos esta noção. Se fixarem nisto, pode vos ajudar. A leitura, eu não vou dizer somente a espírita, obviamente, porque até essa mensagem de Emmanuel é mais alargada,
todo livro que nos conduz ao bem, ele é bom. A proposta da doutrina espírita é que nós nos tornemos melhores para ajudar o próximo. E isto torna-nos, então, melhores ainda, porque saímos do nosso eu e vamos ao encontro dos nossos semelhantes. Esta perspectiva da literatura espírita, a frase é esta: a leitura é a chave. Gravem isto. A leitura é a chave. Por quê? Nos momentos de dificuldade, de sintonia, ou buscar algum ensino, usa a chave. Abre o Evangelho. Estuda o Livro dos Espíritos. Muito material para ser estudado que nos tira do foco do problema para nos lançar para uma proposta maior de vida. Então, a leitura é a chave. Eu quero abrir chave. Tudo bem? Eu quero aprender as coisas da espiritualidade. Livro dos Espíritos. É a chave. Tudo bem? Não sou eu que digo isto. É espiritualidade. Por quê? Porque cria-nos uma sintonia. Vocês já experimentaram e experimentam isto regularmente. Quando estamos a ler um bom livro, por exemplo, olha, um de referência, Paulo Estevão. Quando estamos a ler Paulo Estevão, a vida muda. Nós não conseguimos viver pisando no mesmo solo da mesma forma. Ficamos mais leves, mais atentos às necessidades do próximo. Né? E também o chamamento. Então, o chamamento para o nosso crescimento. Então, fixar isto, também. Para isto, o que é que nós temos como possibilidade? Não posso, tenho dificuldade, não quero adquirir. Não parem. Estudem. Usem a chave. Temos a Biblioteca Francisco Xavier, última sala ali do lado esquerdo. Está bem? Está lá a Carolina. Carolina, vou te pedir mais uma vez para você se apresente. A pessoa que não me conhece. Está bem? Muito bom dia a todos. Para quem não me conhece, deve ser difícil, só para quem está a chegar pela primeira vez, reafirmo o que disse Casimiro. Portanto, eu encontro-me todos os domingos, depois da sessão pública, naquela última sala do lado esquerdo, e terei sempre muito gosto em recebê-los e pôr à vossa disposição os livros que se encontram na biblioteca, exatamente destinados a empréstimo, para poderem ser utilizados para quem assim me entender. Um bom dia, sim. Aproveitem. Está bem? Não percam a oportunidade. Está bem? Depois, relembrar que estamos com a campanha das Cestas de Afeto. Até ao dia 10 de dezembro estaremos a recolher alimentos para as cestas que vão ser distribuídas para algumas famílias carenciadas. Esse trabalho já vai sendo feito de forma um pouco mais rotineira, mas no Natal é sempre bom que as pessoas tenham algum conforto, não só pelo bem material, mas pela entrega. Já agora, não sei se sabem, alguns saberão, nas cestas de afeto que são entregues às famílias que estão registradas, estão a ser amparadas, com auxílio de muita gente, a capela é muito pequenino, mas vão desenhos das crianças da evangelização, vão mensagens feitas, desenhadas por cada um deles. Então, vão mensagens que, quando as pessoas abrem as cestas de afeto, não encontram só alimentos para o corpo. Logo, por si só, pelo gesto, é também para a alma. Mas depois, imaginar outras crianças a ver aquilo e os adultos a acharem graça naquelas mensagens, aquelas letras lindas, né? Assim, todas curvadas de um lado para o outro, melhores que as nossas muitas das vezes, né? Então, quem puder trazer material para cestas de afeto, é só colocar ali ao fundo, tá bem? Vamos ter a festa de Natal, dia 17 de dezembro. A seguir não, vamos falar da festa de Natal, vamos falar assim. A festa de Natal, normalmente as pessoas dizem, uma festinha de Natal. Aqui não há festinha de Natal, tá bem? Fica já aqui registrado. Festa de Natal. Festinha é quando a gente dá aquela prenda e a pessoa diz, que bonitinho, muito obrigado. Se disser que é bonitinho, não gostou. Tá bem? Gravem isso. Ai, que lindinho. Achar a maneira de pensar o que vai fazer com aquilo. Então não é festinha, é festa. É uma festa de Natal. Por que o convite é feito desta forma? Quando está a fazer uma palestra, não diz, olha, fazer a palestra tal. Ou o estudo tal. Porque é o encontro no final do ano em que juntamos os vários grupos de trabalho, as pessoas que vêm frequentando a casa, e temos a presença dos nossos pequenitos, dos nossos jovens, que é sempre muito, muito marcante. Está bem? Então, 17 de dezembro,
Festa de Natal. E agora, o que é que nós vamos falar? Curiosamente, vamos falar sobre este livro, Atitudes Renovadas. Este livro é épico. Se o estudarmos, garanto-vos uma coisa: muda a nossa vida. É um tratado de psicologia que nos permite mergulhar no eu mais profundo e perceber onde é que estão os nossos enganos e os nossos acertos. Onde é que está o nosso potencial. E com uma coisa curiosa, é que não tem ninguém a nos apontar o dedo. Eu não preciso estar a dizer as coisas. Eu estou a ler e estou a enquadrar-me no processo. Então Joana de Ângeles escreve este livro com uma propriedade tal que nos permite mergulhar com grande prazer naquela leitura, mesmo quando aquilo que estejamos a ler não esteja muito de acordo com o que nós queremos ainda. Mas dá-nos o conforto, sempre em cada mensagem, demonstrando-nos a seguir o caminho a ser feito. Depois cada um de nós vai segui-lo ou não. Então é um livro importantíssimo, está na biblioteca também, não é, Carolina? Sim, sim. Portanto, não há aqui fuga possível. Não desencarnem sem ler o livro. Até porque imagina, mas já passou a minha idade para essas coisas, não tem problema nenhum. Quando chegares lá de lá, já sabe. Está bem? Não tenham pressa também para ir. Então vamos estudar o quê? No Atitudes Renovadas. O último capítulo, Elegia do Natal. É uma canção com um toque de alguma nostalgia ou tristeza, se quisermos, acima de tudo de introspecção. Então, Elegia do Natal. Por que isto é importante? Primeiro porque eu fico muito feliz, porque nós estamos a fazer a sequência do livro. O último capítulo calha numa quadra natalícia. Não é uma coincidência que não devamos valorizar. E o que é que vamos fazer? Vamos vos mostrar um ponto de vista espiritual que Joana de Ângeles nos traz, que no início nos parecerá muito doloroso. Oh, mas isso era mesmo assim? Era assim que se vivia a época do Cristo? Era. E vocês vão ver, não era fácil. Muitos de nós que vamos estudando o modus vivendi da sociedade daquela altura, já compreendemos isso e para nós é mais simples. E no meio aqui da nossa conversa, que isso vai ser uma conversa, podemos colocar um tópico ou outro para percebermos qual era o grau de rudeza ou de dureza, se quisermos, do coração humano, sem uma proposta exemplificada como a do Cristo para mudar a sociedade. Então vamos ouvir, acima de tudo, Joana de Ângeles. Isto vai ser uma leitura mais corrida, não é apressada, porque é um poema, no fundo é um poema, está bem? Alguma questão antes de iniciarmos o estudo? Estejam à vontade. Estou tranquilo? Vamos lá, vamos viajar com Joana. Elegia do Natal. Antes dele, tudo eram sombras de ignorância, de astúcia e de perversidade. O ser humano encontrava-se reduzido à condição de ilota, estorcegando em sofrimentos inimagináveis, como escravos. Muitos de nós, e ela vai fazer estes parênteses, mas eu faço já, que é para que os nossos pensamentos entrem em sintonia. Quando nós não temos uma referência subida, o termo é este, elevada, todo o nosso patamar de interesse roda ou gira em torno não é provavelmente da média, mas dos mais altiplanos que tivermos à nossa volta. E nós tivemos muito boa gente a falar coisas muitíssimo interessantes, que depois faltou normalmente a exemplificação. Não foi sempre. Alguns exemplificaram. Então nós olhamos para esta época em que surge Jesus, e às vezes vemos nos filmes as coisas a correrem lindamente, né? Mas eu só vou começar assim. Era um tempo em que todos os anos se crucificava alguém. Nós, que aqui estamos, que já conhecemos os processos de reencarnação, sabemos dos compromissos coletivos, nós assistíamos a isso e íamos para lá. Reparem o termo. Nós fazíamos isso. E achávamos isto normal. Fazia parte.
Faltava-nos uma referência para sair daquela emoção que via o outro pagar os seus erros, os seus pecados perante todos, como se isso de alguma forma aliviasse a dor daqueles que permaneciam cá. E era assim que se vivia. Há mais, porque quando a gente está a ler isto, ai que exagero, não é? Pensemos o que é que nós nos permitíamos fazer para perceber o que é que nós tínhamos em nosso íntimo. E porque eu acho interessante ela dizer, reduzido à condição de escravo. Porque éramos escravos, então, do processo em que vivíamos. Não tínhamos voz, propriamente. Mas ela vai explicando no todo. O predomínio da força trabalhava em favor da hediondez e do crime, enquanto os valores éticos permaneciam desconhecidos e, quando identificados alguns, eram totalmente desrespeitados. Eram totalmente desrespeitados. Era a sociedade em que se vivia naquele tempo. Por que será que nós crucificamos Jesus? Atenção, não foram os judeus, nós, enquanto pessoas, né? Enquanto sociedade. Por que nós crucificamos Jesus? Normalmente não pensamos nisso, pois não? Nós crucificamos Jesus porque Jesus mexeu com a nossa consciência. Nós, quando alguém mexe com a nossa consciência, demonstra algo que estamos a fazer de forma incorreta, o que fazemos é gritamos, ficamos nervosos, irascíveis. Né? E se virmos alguém a gritar com alguém, é porque em algum momento não tem ou razão, ou tem um outro problema que está a ser despoletado naquele momento, nessa forma de emoção. Ninguém grita ou agride alguém estando em paz. Ninguém. Quando o fazemos, é porque não estamos bem. Isto torna-nos piores ou melhores uns do que os outros? Não. Então esqueçam. Esqueçam isso. Estamos a falar do que é. Ninguém aqui vai julgar comportamentos desta ou daquela maneira, porque o que nos interessa é perceber quem somos, o que é que nós queremos, para onde vamos. Tudo bem? Então, era verdade, aliás, era e é ainda verdade, que quando esses pensamentos, esses valores éticos são apresentados, causam desconforto. Muito desconforto. Nós tivemos o Alto de Barcelona, em que 300 de livros espíritas foram queimados. Estou a falar século XIX. Século XIX foram queimados. Por quê? Porque trazia mensagens que não interessavam. Quem estava à volta não estava a gostar nada daquilo. Né? Nós temos ideia quando é que acabou a Inquisição. Alguém quer arriscar quando é que foi declarada extinta a Inquisição? Tantos males fez por este nosso Ocidente e Oriente afora. Alguém quer arriscar? Pouco mais de 100 anos. É curioso, não é? O que é que a gente pensará? Isso é coisa de 1600, não é? Mas os resquícios ficaram. 1910. 1910 foi encerrada a Inquisição. Quem é que fez a Inquisição? Nós. Quando a praticamos ou quando aceitamos que a sociedade vivesse sobre uma Inquisição que nos obrigava a pensar no Deus como alguns queriam que nós pensássemos. Então é curioso. Espera aí. Se isto aconteceu ontem, naquele tempo, como seria? Pensemos. Seria algo mais difícil ainda viver numa ética renovadora. Nunca faltaram, porém, vamos continuar com Joana, tá bem? Ela está a colocar o 4. Nunca faltaram, porém, no planeta terrestre as presenças dos espíritos nobres que desceram às escuras paisagens para acender a luz do discernimento e oferecer as diretrizes da justiça. Nós temos a espiritualidade superior a nos ajudar no plano físico, quando reencarnam, e no plano espiritual, quando nos intuem. Gente, isto sempre foi assim, sempre será assim. Isto é belo. Isto é maravilhoso. Ainda ontem, foi ontem? Sábado, ontem. Estávamos a conversar sobre esse tema da evolução. E a questão é mais ou menos esta. Pensem só comigo, só um segundinho. Se no tempo em que nós vivíamos lá, na época das cavernas,
nós não tivéssemos uma assistência espiritual superior a nos intuir os caminhos para o desenvolvimento, imagine o seguinte: estamos a viver no tempo das cavernas. Os animais lá fora a defender e por aí fora. Quando é que nós, em boa verdade, sairíamos daquele estado? Para hoje conhecer o que conhecemos em astronomia, por exemplo, ou no macro ou no microcosmo. Quando é que nós sairíamos? Eu posso dizer, nunca. Tínhamos medo de tudo. Então, quem é que educava quem? Cegos a conduzirem cegos. Íamos todos continuamente permanecer ali. Mas não, a inspiração superior sempre esteve conosco, intuindo-nos. Sabem através do quê? Uma coisa que a gente ridiculariza muitas vezes. O xamã, o feiticeiro da tribo, que era o médium, que recebia orientação para dizer, olha, não coma aquela planta, faça aquilo outro. Os tempos de colheita e por aí afora vão começar a trabalhar. E foram se desenvolvendo os fenômenos da nossa sociedade no plano físico através desse trabalho dos benfeitores, utilizando a mediunidade dos xamãs e feiticeiros e por aí fora. O processo se repete até hoje. Está um cientista a trabalhar e a descobrir uma cura e de repente lhe vem um insight: se eu for por aqui, é dele, é facto, porque estudou para isso, mas a intuição também a trabalhar em favor de todos. Ora, nunca faltaram e não faltam, porém, no planeta terrestre, as presenças dos espíritos nobres que desceram as escuras paisagens para acender a luz do discernimento e oferecer as diretrizes da justiça. E de todas as áreas. Okay? Eu li novamente para que entendamos que isto é muito mais para além de uma simples frase. É um conceito de estrutura, de evolução nossa da sociedade. Okay? Então nós podemos buscar intuição para desenvolver. Fazemos-lo todos os dias. Todos os dias. Tudo bem? Orgulhosos, aqueles que foram seus contemporâneos, estamos aqui a falar de Jesus. Orgulhosos, aqueles que foram seus contemporâneos, fizeram-se surdos e cegos às suas mensagens, permanecendo iludidos pela prepotência, preferindo esmagar os povos que encontravam pela frente, sem qualquer sentimento de humanidade ou de compaixão. Nós tivemos, vou falar de forma reduzida, mas isto é mais amplo. Nós tivemos pessoas que conviveram com Jesus, conversaram com Jesus, tentaram-no, ou seja, colocaram a moeda diante do Cristo, para dizer: é lícito pagar o imposto. Como Jesus lhe respondeu, não era o que ele queria ouvir, ele queria que Jesus desse uma resposta que ou lançasse o povo contra Jesus ou os romanos contra o Cristo. Ora, Jesus, na sua grande sabedoria, responde: o que é feito desse que fez a pergunta? Não sabemos. Não sabemos. Se ele tivesse se apercebido da presença de Jesus, ele teria permanecido. E a conversa seria mais longa. Mas não, ele foi embora. Porque saiu desiludido. Queria outra coisa. Hoje ele deve estar muito bem. Como nós. É verdade. Gente, é verdade. Como espírito, estamos a evoluir. Com certeza ele está muito melhor. Mas naquele tempo ele não quis ouvir. Ora, as sociedades muitas vezes não querem ouvir a mensagem do amor. Quem são as sociedades? Todos nós. Okay? Muito bem. Reparem que sempre vamos ter o mote de que não estamos a criticar os outros, estamos sempre a perceber qual é a nossa responsabilidade no todo. Tudo bem? O rio é lindo, maravilhoso, mas ele é feito de gota após gota, sempre. Então, a sociedade faz conosco. Um a um. Tudo bem? E isso é o que se encontrou naquele tempo. Okay? Foi a opção. Sempre foi. Até aquela altura. E ela vai explicar porquê. Os carros da guerra espalhavam o horror, enquanto a fome e a hediondez campeavam à solta, esmagando vidas que não dispunham de oportunidade de desenvolver-se. Quando ali atrás ela fala na questão do Ilota, é que os povos que, através da força, dominavam os outros, não davam a menor oportunidade.
Conforme nós vamos vendo literaturas da época, reparem que ela falou aqui justiça, né? Porque é o grande drama do ser humano, e é aquilo que mais nos incomoda, é o senso de justiça ou injustiça. Quando a gente vê alguém injustiçado, até nem é conosco, isto dói-nos. Ora, neste processo de desenvolvimento que estamos aqui a falar com Joana, esses povos que dominavam não queriam saber de justiça, nem ouvir sequer a voz do novo escravo. Quem leu Paulo Estevão, tem uma passagem muito interessante, que é o pai de Estevão. Ele vai a caminhar por entre os romanos, cabeça baixa, por quê? Porque ele era um judeu. E quando ele vai a passar, os soldados já meio embriagados vão ter com ele: então, velho miserável, passas por nós e não cumprimentas? Não nos cumprimentas? E ele: eu não ousei, não quis ferir-vos com a minha companhia, peço-vos desculpa. Apanhou, sofreu amarguras, um velho, uma pessoa cansada, é assim que está descrito no livro, também não é nenhum velho, nenhum problema, né? Uma pessoa alquebrada a ser agredida. E todos ficam a rir e o senhor passa. Ele ouve um processo em que, um edital em que é lido, e são chamadas as pessoas que se sentem injustiçadas pelo responsável daquela região, e ele diz: olha, até me roubaram umas terras, não me perguntaram, eu vou lá ter. E os filhos disseram: não vai. Não vai, que é uma armadilha. E ele: não, que eu quero falar da minha justiça. E ele foi lá. Quando ele começou a reclamar: e tu estás a reclamar? Ó velho miserável. E tiraram-lhe o pouco que ainda lhe sobrava, a pequena quintazinha onde ele tratava a família. E ele vai embora, passa na praça. Quem é que lá estava? Soldados romanos, ébrios. E ele: boa tarde, meus senhores. O que é que aconteceu? Ousado que és, levantar a voz para nós. Outra surra. Havia justiça, bom senso, mínimo. E reparem, eu não estou a falar mal dos soldados. E vamos perceber porquê. Está bem? Vamos continuar. Esmagando vidas, era mesmo assim. A juventude louçã, aquela brilhante, não é? De exteriores, né? A juventude louçã e as arbitrárias condições em que alguns indivíduos se encontravam, deles faziam títeres e condutores. Títeres são aqueles marionetes, está bem? Faziam deles títeres e condutores insanos das massas quase asselvajadas. Ou seja, a juventude muito pouco interessada ou com poucos propósitos, então eram facilmente levados ao engano. É certo que floresceram também a filosofia, as artes, o espiritualismo, e musas desceram várias vezes do Olimpo de cada povo. Isto é uma referência, a cada um tem os seus processos, né? Cantando a beleza, a sabedoria, a bondade, e vês que outra, cantando o amor. Percebem aqui o toque? Ou seja, tudo muito belo, mas tudo muito mundano. De vez por outra, tínhamos o amor. Ela coloca estas aspas e diz: generalizada então a opressão, a sociedade podia ser dividida em apenas 3 grupos: os vencidos, os vencedores e não conquistados. Tudo bem? Ou seja, quem estava à parte, quem era vencedor e quem era vencido. Então havia cá projetos de desenvolvimento da sociedade, de interação, crescer juntos. Vocês já repararam como está o nosso planeta hoje? Há um terremoto em tal sítio. Organizações internacionais para se entreajudarem. Mas em paralelo temos guerras. Não é? Temos guerras. E as guerras eclodem do quê? Das guerras internas de cada um de nós. Enquanto guardarmos uma guerra dentro de nós, nós vamos ter guerras exteriores. E quando nos juntamos na afinidade com essa rebeldia, então surgem aquilo que chamamos de guerras. Quando, em boa verdade, elas constantemente estão connosco, a começar às vezes no seio familiar,
no local de trabalho. E imaginem, gente, imagine, no trânsito. Nós temos guerras no trânsito. Nós não temos um veículo. Para quem está no trânsito, atenção, temos um veículo. Nós estamos a deslocar do ponto A e do ponto B em minutos ou horas, quando antes levaríamos dias ou meses. Gente, que alegria! Mas não, nós entramos em guerra no trânsito. Esta é a sociedade. E ao mesmo tempo, hoje, nós temos a solidariedade pelo planeta todo. Pessoas que se unem, que trabalham pelo bem comum. Nós temos estados, estamos a falar de estados, com verbas para auxiliar outros estados. Naquele tempo, só tinha a primeira parte das guerras. Está bem? Conseguimos perceber isto? O que é que o nosso planeta mudou? Né? As condições de primarismo então vigentes tornavam a existência humana de breve curso. Vivia-se menos, naturalmente, era tanta guerra, passava-se fome, durante o qual se deveria fruir de todos os prazeres imagináveis, custassem todo e qualquer sacrifício exigido. Honra e dignidade valiam o preço da vergonha. Perdi? Não tenho. Tudo bem? Por quê? Reparem que vinha de trás. A própria juventude, sem um propósito comum, acabava por viver conforme as educações ou os registros anteriores. E andávamos sempre ali. Porque nos faltava uma coisa, e Joana vai nos falar sobre isso. Havia, sim, exceções, que constituíam oásis morais de esperança no imenso deserto dos sentimentos. Sempre. Sempre haver o lírio, sempre haver aquela flor no imenso campo a dar esperança. Sempre, constantemente. As gerações sucediam-se enganadas e enganadoras, como contínuas camadas de areia sopradas pelos ventos ardentes dos tempos de desespero. Isto é poético, mas a vida tinha uma projeção muito curta. Era sobrevivência na maior parte dos casos. Foi nesse cenário moral torpe, embora a magia encantadora da natureza, que Jesus nasceu. Uma coisa é a nossa casa, nosso planeta, nossa Gaia. Outra coisa é o que nós fazemos com a casa em que vivemos. E Jesus nasceu nessa casa fantástica, maravilhosa. E, entretanto, conosco, enquanto moradores, com comportamentos torpes. E Jesus ali nasceu. Okay? Ou aqui, se quisermos, né? A sua chegada à Terra, precedida pelos cânticos sinfônicos dos seres angélicos e dos mensageiros da paz, criou uma psicosfera até então desconhecida, iniciando-se um período especial para a sociedade. Nós vamos começar a falar agora de Jesus. Quando Joana faz referência aos cantos, né, as melodias que anunciavam Jesus, é aqui que nós, enquanto espíritas, começamos a perceber e juntar as coisas. Não, perceber isto. Se Jesus havia de vir à Terra e no Antigo Testamento, que é assim que nós chamamos, os profetas anunciavam que viria o Messias Salvador, que faria isto, aquilo, outro, nós faríamos o que quiséssemos dele também e por aí fora. Conta o que ele virá fazer e o que nós faremos com ele. Está no Antigo Testamento. E passados alguns séculos, lá vem Jesus. Logo aqui um primeiro grande ensino. Nós não nascemos por acaso. A nossa sociedade não nasceu ontem, nem se renova do zero a cada geração. Somos sempre os mesmos. E vimos para a escola para ter uma série de lições. E nessas lições irmos nos desenvolvendo.
Porque o caráter que temos hoje é o somatório dessas encarnações todas. Aonde? Aqui na Terra. Eu sei que haverá normalmente quem diga, mas podemos ter vindo de outros planetas. Podemos. Não faz a menor diferença. Porque o que importa é que nós estamos a evoluir. Então, projeto de vida. Se Jesus projetou vir à Terra e já sabia que ele viria, é porque a organização espiritual. Nós não andamos a navegar ao sabor dos ventos. Não é o espermatozoide, por um milagre qualquer, foi aquele que alcançou primeiro o óvulo. Naquela viagem curtíssima e tão demorada para a sua dimensão, para que depois viéssemos nós a nascer com um corpo. Não é obra do acaso. Há uma causa, uma causalidade de amor. Isto para nós, enquanto espíritas ou enquanto cristãos, obrigar-nos-ia a refletir, fugindo da puerilidade dos nossos pensamentos, quando achamos que Jesus é Deus, que vamos estar à espera de um juízo final, que nascemos e vamos ter a ressurreição. Não, gente. Nós já pré-existíamos. Isto é só uma vestimenta. Porque senão os pais são donos dos filhos. E não são. Os filhos não são nossos. Os filhos são espíritos de Deus, de nosso Pai. E nós temos a bênção de nos entreajudarmos neste crescimento, libertando-nos desta nuvem, desta bruma que não nos permite ver o brilho da manhã. É um trabalho de libertação. Vestir matéria para nos libertarmos da matéria. É este o processo. Está aqui numa coisa tão simples quanto isto. No anúncio de que Jesus viria à Terra. Se Jesus viria à Terra, há uma organização. Ou o profeta estaria a falar com quem? Estava a falar com Deus. Então Jesus o que ia fazer séculos atrás? À espera do quê? Se nós estávamos sempre a nascer. Se começava sempre tudo de novo. Então logo aqui, a nossa responsabilidade com o conhecimento da vinda de Jesus, sem ele ter vindo, já nos poderia colocar a pensar e refletir do que é que nós estamos a fazer na Terra, qual é a nossa destinação, sabendo que a origem, com o tempo, temos essa oportunidade, é espiritual. Cantou-se a vinda de Jesus. Quando se canta a vinda de Jesus, imaginem o seguinte. Elias está a dizer, virá o Messias, assim, 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 assado. As pessoas estão a viver um processo de sofrimento. Grande. Por quê? Porque a vida é curta. É ganhar, ganhar, ganhar. Sabem por que há a lei que foi instituída de que o sábado tinha que ser preservado? Vamos pensar um bocadinho. Por que precisa ouvir uma lei de Deus a dizer, guardai o sábado? Por quê? Simples. Porque nós, extremamente materialistas e buscando ainda meramente a sobrevivência e ter mais, porque a vida também era curta, nós não tínhamos um momento para parar. Parar? Não, é preciso ganhar. Mas aí vem uma lei de Deus que diz, não, um dia dedicado ao Senhor. Isto é maravilhoso. 6 dias para a matéria, porque nós, muito primitivos, ainda muito interessados nas questões físicas, mas porque agora o teu Deus diz para que você descanse e dedique o seu dia, um dia, para a sua espiritualização, para a busca do seu Pai. Nós fomos obrigados, entre aspas, através de uma lei que vem vertida de alguém que nos conhecendo também, e conhecendo de sociologia, de sociedade, de psicologia, nos diz, você vai ser obrigado a parar para o seu próprio bem. Já viram? Nosso corpo muitas vezes faz isso. Nós não podemos parar, pois não? Eu não posso, mas para, que você vai ter que parar com a doença. Você vai ter aqui um esgotamento. A gente não para. Aí vem o esgotamento. O que é que a gente faz? Para. É assim que funciona. Ora, então, isto leva-nos às reflexões. E pensar que as coisas não são feitas à toa. Ora, este cântico da vinda de Jesus já nos obriga, então, a fazer uma reflexão profunda sobre o que estamos a fazer na Terra. Okay? E nós vivemos, muitas vezes, longe de perceber isto.
A maior parte de nós, constantemente, né? Incluindo-me. Está bem? Ninguém é melhor do que ninguém. Espontâneo, como as aragens perfumadas do amanhecer, ele chegou suavemente e se instalou nos corações. Por que nos corações? Porque Jesus, ele não veio num palácio, longe, distante da plebe, né? Do povo, dos pobres. Não. Ele vem e nasce num estábulo. Ele que era o rei do conhecimento, a luz plena. E vai no estábulo. Na família mais simples, junto de pessoas simples. Esse é Jesus. Isto como é poema? Espontâneo como as aragens perfumadas do amanhecer, ele chegou suavemente e se instalou nos corações. Nobre como uma labareda crepitante, ele deu início ao incêndio que faria arder as construções do mal. Derrubar pela raiz, pela base, os nossos conceitos. Eu não vou falar do mal diretamente. Os nossos conceitos equivocados. Para o quê? Para nos libertar. Vamos ver como. Gentil como o sorriso das flores, derramou claridades diamantinas, vencendo a escuridão vigente. Bom como um favo de mel, adoçou as vidas que defrontou pelos caminhos, que passaram a cultivar a bondade e o amor em sua memória. Impressionante. Vocês já viram? Nós chegamos para alguém que está no seu trabalho da pesca e dizer: vem, eu preciso que venhas comigo. Você agora vai ser pescador de homens. Vocês já imaginaram, ou nós imaginamos, que força moral é esta para dizer isso a alguém? Um pai de família, e a pessoa: vamos. É racional? Não é. Mas é profundamente emocional. Por quê? Porque Pedro já sabia, enquanto espírito, que iria ser chamado. Foi um encontro da sua intuição com o momento físico do seu chamamento. E todos os outros que se seguiram. Se nós pensarmos bem, é impossível eu chegar a alguém na rua, dizer: venha para cá, deixe tudo, venha comigo, que nós vamos ser pescadores de homens. Magnetismo. Processo muito bem preparado. E recordar o seguinte. Segundo a espiritualidade, quando nasce Francisco de Assis, isso a gente depois comprova na história, muito interessante, vem 200 almas, 200 espíritos amadurecidos, não na altura de Francisco de Assis, ou não no seu patamar, mas que com moralidade suficiente para sustentar a sua mensagem. Daí nós encontramos naquela época, século X, século XI, almas que destoavam da própria igreja, dos valores. Por quê? Porque tinham a perspectiva do amor e da entrega, para que se criasse um meio onde a mensagem de Francisco de Assis pudesse ser lançada. Porque se ele viesse sozinho, seria um contra todos. Já vimos a alegoria da caverna, não é? Interessante a alegoria da caverna. Platão é quem escreve, Sócrates é quem dita. Interessantíssimo que está lá o processo. Ora, para fugir, entre aspas, há um grupo que reencarna em conjunto e cria esse esteio para que a mensagem possa sobreviver. São as sementes lançadas num terreno mais fértil. Sim? Porque se não houver terra, se não houver humus, se não houver perseverança, qualquer tempestadezinha leva as primeiras sementes. Então a lógica aqui é perceber que Jesus, quando vem trazendo uma mudança de psicosfera
psiquismo no nosso planeta, porque ele vem com um grupo enorme de pessoas. E quando ele chega e lança aquilo, é como se o rastilho se acendesse. E estas almas que acompanharam Jesus, viviam na terra, e quando conheceram Jesus, mudaram o seu conceito. Reganharam, posso dizer assim, a esperança da vida, porque em infância nós temos. Quando chega a adolescência, as dificuldades da vida, vamos perdendo aquela inocência. Então eles reconquistaram essa esperança com Jesus. Por isso é que ela diz, e vem, adoçou as vidas que defrontou pelos caminhos, que passaram a cultivar a bondade e o amor em sua memória. Era uma força moral irresistível. Terno como a esperança, enriqueceu de alegria todos aqueles que se lhe acercaram. Por quê? Jesus deu-lhes dinheiro? Deu-lhes poder terreno? Não. Deu-lhes a vida. Devolveu-lhes a esperança. Perceberam-se que, sendo filhos de Deus, eram tão amados quanto os outros, mesmo na condição de escravos, muitas vezes. Eu quero vos dividir uma experiência, não contava dividir esta hoje, mas vou dividir convosco. Posso? Posso. Em pensamentos é uma coisa fantástica. Certa feita, num trabalho mediúnico, eu não vou colocar o colorido todo, porque isto foi muito marcante. Num trabalho mediúnico, surge uma entidade. Esta entidade vem para receber auxílio, aparentemente. Então ela surge com condições de quem havia desencarnado com lepra. Ora, se nós estamos a atender um espírito que se apresenta com essa condição de lepra, e como é que nós sabemos? O espírito, normalmente, quando se manifesta através do médium, ele pensa que ele está, ou, vocês já vão se perceber melhor isso, que está na condição em que desencarnou. Ora, então o que ele diz? Não se afaste, é contagioso, podes pegar a doença. Então a gente vai conversando. E ele então manifesta a informação, ou dá a informação de que está com lepra. E nós então vamos fazer o quê? Vamos orar por ele, vamos conversar, transmitir esperança. Mas a conversa foi tão interessante, porque começa assim. Não é ipsi verbis, obviamente. Olha, mas estás com lepra, vamos fazer uma coisa. Vamos estar tranquilos, estão aqui os médicos, você vai receber auxílio, vai ficar muito melhor. E nós vamos conversar com o orientador deste hospital onde foste trazido. Ah, sim, vamos conversar com Jesus. E ele diz, Jesus. Eu estranhei, por quê? Porque normalmente almas nessa condição bastante doentes não têm Jesus como referência. Tem a dor, tem as dificuldades, tem a revolta. E eu senti aquela emoção e disse, então, tu aprecias Jesus? Jesus. E voltou, mergulhou na palavra. E eu estranhei mais ainda. E eu disse, olha, vamos conhecer Jesus. Ele disse, eu conheço Jesus. Conhece Jesus? Ele disse, sim. Muitas noites ele vinha ter conosco. E a conversa foi. E o que ele disse? Que nas noites de sofrimento, ele não usou o termo caverna, mas nos refúgios dos leprosos, que eram afastados da sociedade, ele gravou a presença luminosa de Jesus às noites. Eu pensei assim, leu alguma coisa, está a falar de forma simbólica, e ele disse, não, era Jesus. E ele ensinou-nos que tudo tinha uma razão de ser, e que nós éramos abençoados e bem-aventurados por aquela dor. Mais estranho estranhei eu, que ele disse, então, peraí, passam-se 2000 anos, você esteve com Jesus, reconhece isso e apresenta-se na condição de leproso, e ele pede desculpas. E diz-me assim, foi a maneira com que eu encontrei de chegar aos corações daqueles que tinham lepra.
Que alma é esta que durante 2000 anos assume a forma, não é a mente, não é a dor, assume a forma para ajudar irmãos em sofrimento que ele identificou pelo caminho. Gente, o resto é impressionante. Depois, os próprios benfeitores da casa explicar o grupo como é que estava, o que é que estavam a fazer, porque foi descrito pela médium na altura que havia alguns caídos. Eu disse, mas estão a ser recolhidos, como é que estão caídos? E o próprio Espírito disse, é que estes ainda não aceitaram. Mas nós não os abandonamos. Nós estamos com eles. E eu comecei a me perguntar, eu depois de, entre aspas, encontrar os benefícios da presença de Jesus em minha vida, eu vou me anular de tal forma para me entregar aos meus semelhantes? Eu ainda não estou naquele patamar. Mas Jesus, diante de uma pessoa que havia contraído a lepra, curou-a em espírito, e esse espírito despertou na necessidade da fraternidade. Esse espírito que se apresentou com lepra era muito, mas muito mais saudável do que todos nós. Quem leu o livro A Eterna Mensagem do Monte, quem não leu, não desencarne sem ler, porque nesse livro há relatos que corroboram o que eu estou a dizer. Noite inesquecível pelas emoções, pelo tipo de entidades que se manifestaram, pela vibração espiritual em torno de todo o processo. E por que agora eu leio pensamentos, né? Por que essas entidades então passariam por aqui? Por que não foram diretas para este ou aquele outro patamar? Para nos ensinarem, para gravarem em cada um de nós conceitos que depois, se negamos a nossa própria existência. Então foi isso que Jesus fez com quem ele confrontou. E nós conhecemos uma ínfima parte da passagem de Jesus na Terra. Por quê? Porque estamos com o Evangelho. Foi o que Mateus viu, foi o que Lucas ouviu. Tudo bem? Foi o que João também assistiu, Marcos. Mas e o que Jesus fazia em espírito? As reuniões que ele teve com os chefes da espiritualização de todo o planeta. Por isso a psicosfera do planeta modificou-se, pela simples presença do nosso grande governador espiritual. E reparem uma coisa tão interessante quanto esta. Quando nós dizemos Jesus não é Deus, na cabeça de muita gente, nós estamos a diminuir a força e a presença de Jesus. Mas se eu pensar que Jesus é Deus, eu afasto Jesus da minha vida de exemplo. Por quê? Porque eu digo, isso era Jesus quem fazia. Jesus era Deus. Não. Jesus é nosso irmão, filho do mesmo Pai, que alcançou um patamar tão elevado que se torna irresistível a sua presença. A sua vida dentro de cada um de nós. Podemos demorar o tempo que for. Lembremos de Paulo, quando ele chega num ápice em que ele, cidade em cidade, quando ele é apedrejado, é praticamente entregue, quase morto, nas cercanias das cidades, ele dizia, já não sou eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. Porque ele resolveu que a sua vida seria para ajudar os semelhantes a despertarem. E por que ele era agredido? Pelo mesmo motivo que Jesus foi crucificado. Ele mexia com as consciências. Então o seu Natal é um poema de alegria que vem dos céus, na direção da terra atormentada, tornando-se um hino de perene beleza, que se sobrepõe à algazarra da zombaria e à balbúrdia do sofrimento. Nós podemos olhar para o lado, podemos não querer nada, mas a verdade, a luz do Cristo, desde que veio e sempre esteve, pela própria história do planeta, nunca mais deixa de brilhar. Quem conhece Jesus nunca mais é o mesmo. Sempre melhorando. Não é que ficamos perfeitos, não é disso, nem de longe nem de perto. Mas temos instrumentos para melhoria, como vai dizer, e bem Joana d'Angelis, né? Ela diz, ninguém que jamais se lhe equipare na forma como veio e na maneira como permaneceu no meio da estúrdia e perturbada multidão. Ninguém. É o nosso guia e modelo. A música dos seres celestes, na sua noite, assinalou com insuperável sonoridade o planeta.
Gente, aquela festa na espiritualidade, dá para imaginar o que é os espíritos superiores, os trabalhadores, os singelos, a ver-nos na Terra, viver aqueles sofrimentos, aquelas angústias causadas por nós próprios enquanto espíritos. Não era nada de errado, era o que estávamos a viver, era o que nós vivíamos. Então aquela espiritualidade, a ver a chegada de Jesus e a mudança para uma nova fase do planeta. Uma riqueza impressionante. É verdade que depois dele ainda permaneceram idênticas paisagens morais no mundo. Nós ainda temos hoje. Né? Ainda. Sorria. Porque ainda, por mais pessimistas que nós sejamos, é ainda. Tá bem? A diferença, porém, consiste no conhecimento que ele propiciou para que todos aqueles que desejem vida tenham-na em abundância. Ou seja, ele veio nos trazer a possibilidade de nós crescermos. Não havia referências como esta, em que se ensina muito e pouco se faz. Então ele traz-nos o exemplo. É por aqui. E o exemplo de vida. Já viram o que é que nós fizemos? E no alto do madeiro, ele diz, Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Olha a hediondez que nós fizemos com Cristo. E ele diz isto. O que é que isto significa? Que ali é o derradeiro momento em que ele diz, eu disse para vos amar, para perdoar 77 vezes, eu estou a orar ao Pai para que vos perdoem. Vocês não sabem o que estão a fazer. Em outras palavras, amo-vos. Vim para vos ajudar. E ele permanece conosco. É isto que ele nos dá. Ele é um instrumento de referência para nós. Alargou as fronteiras da vida para além da morte e fez-se ponte para vencer o aparente abismo existente, facultando a conquista da plenitude. Espiritualização. Nós somos espíritos. Jesus, quando retorna, nós colocamos do nosso ponto de vista a lógica de que houve uma ressurreição no corpo. Mas não. Jesus materializou-se até para mostrar que há muito mais coisas do que aquilo em que a gente acredita, que a gente vê no imediato. Então Jesus não veio tomar o corpo novamente, porque isso seria como dizer assim, quem crer em mim não morre no campo físico. Não é o que ele diz. Quem crer em mim jamais morrerá, porque estamos vivos. A própria lição que lemos logo de início, deixai os mortos enterrar os seus mortos, para dizer que nós precisamos viver a vida, em vida, não é o corpo físico. Então é extremamente enriquecedor. O Natal de Jesus é, desse modo, o momento culminante dos esponsais do ser humano com a consciência cósmica. Fez-se a ponte, como ele diz aqui, né? Está feita a ponte. O abismo já não existe. Nós somos espíritos. Eu já não falo com os meus benfeitores como se fossem lençóis esvoaçantes, um anjo da guarda que Deus mandou para mim. É um espírito, é meu irmão, é meu amigo, sabe um pouco mais do que eu, está num patamar mais elevado do que eu. Só isso. Não há endeusamentos. É o amor, o respeito, uns para com os outros. Na obra de Deus, todos os seus filhos são amados da mesma forma. Maturidade. Esta coisa de, eu estou com um problema, deixa eu lançar isto 7 vezes na água corrente e por aí fora. Gente, respeitamos esse tipo de procedimentos, mas cresçamos. Jesus não fez nenhuma mendicância, nem nos disse para pagar isto ou aquilo outro para buscar as informações. Ele disse, enviar-vos-ei um consolador, aquele que vos orientará, ficará convosco, vai explicar estas coisas e muitas mais. E ele falava de quê? Ele falava da própria doutrina espírita e não precisamos ficar com receio de dizer da doutrina espírita, mas se quisermos alargar sobre esse Pentecostes da espiritualidade, em que a mensagem vem para todos, ricos, pobres, operários, farmacêuticos, príncipes. Quem ler a revista espírita vai ver que quando surge esse Pentecostes, é no planeta todo, nas diversas camadas sociais, intelectuais, todas, do mais simples operário até ao príncipe da Rússia, por este mundo afora.
Então a mensagem do Cristo é transversal e liga-nos a todos. Por quê? Porque ele, quando diz que vai enviar um Consolador, é porque a sua mensagem estava a criar esta ponte entre o plano físico e o espiritual, que nós andávamos arredados, cheios de confusões. Então, quando ele está a conversar com o Nicodemos, ele diz, é preciso que nasças de novo. Ah, mas eu vou entrar no ventre de minha mãe, parece aquela conversa assim de amigos ali, né? Eu vou entrar no ventre de minha mãe, então você é doutor da lei. Ou seja, você explica isso para as pessoas e não sabe. Então saiba que o que é da carne é carne e o que é do espírito é espírito. São coisas distintas. O que é gerado na carne é carne. Mas o que é gerado em espírito é espírito. Junte-se, renasça. Reencarnação. Tudo bem? Então Jesus vem fazer esta ponte e não consegue fazer de imediato, mas diz, eu vou mandar alguém que vai explicar melhor ainda. Ele já tinha explicado para Nicodemos, ficou registrado. Nós quisemos achar que era o batismo, dava jeito, né? E assim vai. Então Jesus faz essa ponte, mas sabia que nós só acordaríamos mais à frente. A partir dessa ocasião sublime, a criatura humana passou a dispor dos equipamentos e recursos específicos para a aquisição da felicidade em qualquer situação em que se encontra. Uau, esta frase é forte. Porque nós não passamos um tempo de Inquisição, Idade Média e por aí fora. Depois de Jesus ter vindo, era o nosso adormecimento. Mas o instrumento está lá. As informações estão todas. Elas não se perderam. Foram adulteradas aqui ou acolá, é facto. Mas não se perderam. A mensagem de Jesus, ela ficou escrita, mas ficou acima de tudo gravado nas almas que mantiveram acesa a chama da sua mensagem. Almas nobilíssimas que continuam a reencarnar e ajudar-nos a compreender essa ligação com a espiritualidade. E cada vez mais. Está bem? Amigos, comunidade? Já não lhe devem importar em demasia as coisas. Isso já é para nós, não é? Depois de fazer a ponte. Já não lhe devem importar em demasia as coisas, a aparência, os petrechos ou petrechos que ficam ao lado da disjunção cadavérica, mas sim os tesouros inapreciados, que são os sentimentos edificantes, os pensamentos ditosos, as ações amorosas. Essas ficarão sempre, gente. Isso é que nós vamos ter sempre em espírito. Neste Natal, canta uma elegia de amor a Jesus, celebrando-lhe o aniversário com a tua transformação moral para melhor, mantendo a tua aliança com Ele e levando-o em forma de bondade e de misericórdia a todos aqueles que cambaleiam nas sombras da dor, da revolta e do esquecimento social. É o convite de Joana. Transformação moral para melhor. Não é para a perfeição. Vai deixando. É assim que é Natal em nós. Comemora, pois, o teu Natal de forma diferente, recordando da singela manjedoura que se transformou com ele em um palácio sideral. É aqui que nós abrimos nosso coração para receber a mensagem de Jesus na forma dos valores, no respeito pelo próximo, no amor ao próximo, no sair dos nossos interesses para perceber os interesses de outros e colaborar. Já é tempo de nós olharmos para Jesus como uma referência, perdoe-me dizer isto, e não como uma bengala. Ah, eu acredito muito em Jesus e Jesus vai me ajudar. É facto. Sim, eu posso acreditar em Jesus. E Jesus vai me ajudar. Vai. Mas como é que eu sinto isso verdadeiramente? Que pacificação interior eu encontro quando estou a dizer isto? Que harmonia mental eu encontro? Chico Xavier, quando falava de Jesus, ele não tinha aquele hábito de dizer assim, olha, conforme disse Jesus no Evangelho tal. Quem privou com Chico, ele quando falava de Jesus, ele dizia, ah, e como Jesus
como Jesus disse, ele viajava. Ele mergulhava no sentimento e na presença de Jesus para lançar a informação a seguir que ia lançar, carregada do quê? De amor. Plena de amor, perdão. Porque ele buscava Jesus para passar a mensagem. Nós ainda não estamos lá, mas chegaremos a nosso tempo com lucidez. Mas a minha religião é evangélica, minha religião é católica, sou testemunha de Jeová. Não importa qual seja a nossa religião. O que importa é como nós vemos Jesus e o colocamos cá dentro. Até posso dizer assim, não sei se tem esse direito, mas vou tentar, que é acima dos rituais, acima dos credos, está o que nós sentimos. Então, sou católico, seja um bom católico. Tenho Jesus vivo mesmo no meu comportamento. Sou evangélico, sou testemunha de Jeová. Seja de qualquer outra religião, até que não conheça Jesus, o importante é que haja essa estrutura de amor e fraternidade pela obra de Deus. Seja lá, seja Deus, seja como for, porque a obra de Deus somos nós. Então não importa a religião. Importa como nós vivemos a nossa religiosidade, a nossa espiritualização. Ah, tudo bem, mas então o Espiritismo o que é que tem de diferente? Gente, a clarividência acima de tudo, que nos permite discutir essas coisas, dizer que sim e que não, questionar, ir a fundo, buscar a ciência para comprovar, e cada vez mais a gente vê as coisas acontecerem nesse sentido, coisas que explicávamos há uns tempos atrás, do ponto de vista espiritual hoje se confirmam na ciência. Então, o que é que nós temos? Temos Jesus a fazer essa ponte, sabendo das nossas dificuldades. E o que ele faz? Vive uma vida simples, amorosa, de trabalho, dedicação e com uma palavrinha mágica. Abnegação. Que é o que nos falta, a mim, na parte de nós, né? É a abnegação. Nós ainda queremos que sejam os nossos interesses a ter razão e não a lei de Deus que ainda desconhecemos. Quando entendemos a lei de Deus, ou essas leis, podemos estudá-las, nós sentiremos paz. Enquanto lutarmos contra elas, vamos ter dificuldades e por aí fora. Mas a aceitação das leis de Deus em nós, segundo as orientações do Cristo, lei do amor, da fraternidade, do progresso e por aí fora, lei do trabalho, da honra, isto vai nos transformar quando nós a aplicarmos serenamente em nós, sem lutas. Aceita. Ah, mas aquilo aconteceu, a dor é muito grande. Compreendo. Mas está certo. E a vida é plena, nunca cessa. O que se constrói é da alma. A matéria é temporária. E foi isso que Jesus nos veio trazer nesse seu poema. Sua vida é um poema. No início eu disse-vos que gostaria que isto ficasse para nós, porque para mim é sempre marcante, quando guardamos alguns minutos para interiorizar Jesus de forma mais madura em nosso íntimo. As minhas expectativas estão alcançadas. Se uma pessoa disser assim, eu não tinha pensado nisto, realmente vou refletir sobre como Jesus está em mim, como é que eu vivo a presença de Jesus, está ganho o dia. E com o dia não a vida. E com um detalhe, nós estamos aqui com muitos espíritos que estão numa festa espiritual pela qual estamos a viver. Poderia tirar aqui agora uma série de dúvidas, porque é que ficamos tristes volta e meia no período de Natal, porque é que isso acontece, mas não vamos ter tempo. Está bem? Para já, amemos. Vamos aproveitar e fazer o tal Natal diferente que Joana nos diz. Transformando-nos para ajudar no bem comum. Alguma questão? Aceito sugestões? Algum? Perdão? Retaliações? Já não, está mesmo acabado. Mas algum comentário queiram fazer, estejam à vontade. Muito bem. Então vamos encerrar. E vamos buscar a quem?
muitas das nossas questões passam por como saber aplicar o exemplo de Jesus em nossas vidas. E aí nos recordamos da responsabilidade para com os nossos filhos, para com a nossa família, nosso trabalho e para com a nossa saúde íntima, emocional, do espírito. Compartimentando assuntos, principalmente aqueles de maiores dificuldades, coloquemos lá Jesus, o meigo e doce Rabi da Galileia. Com coragem, coloquemos Jesus na situação. E é isso que vamos fazer agora. Orando, agradecendo e desejando que os nossos benfeitores espirituais, o anjo da guarda de cada um de nós, de nossos grupos familiares, nossos espíritos amigos, se felicitem como nós nos felicitamos neste momento. Que isto seja uma festa espiritual. E conforme pedimos no início, aquilo que de bom produzirmos em emoções beneficie outros irmãos. Pois que se nós hoje temos esta oportunidade, outros ainda terão mais à frente. Então isso serão sementes para que quando houver o encontro, haja o despertar, o chamamento. Colocando-te em nossa tela mental, Jesus, vemos-te a tomar a pequena embarcação, afastá-la a alguns metros para ver a praia onde nos encontramos. Esta imagem é muito comum, belíssima, Jesus, mas que deixa um registro na história. Pois que tu disseste-nos que éramos bem-aventurados nas mais diversas situações. Na dor, no sofrimento, na busca pela justiça, nas lágrimas de renovação. Nesse momento, nós somos bem-aventurados. Foi isto, Jesus, que nos disseste. E nós na praia, a aguardar que o Messias nos libertasse e nos resolvesse os problemas, e tu nos destes os instrumentos para percebermos que nós construímos a nossa própria vida, Jesus. Que nós somos filhos de Deus, que temos um poder enorme, muito superior às dificuldades absolutamente temporárias, e que sairemos vencedores nas emoções, na elevação moral com que tratarmos cada processo da nossa existência. Por isso, Jesus, desejamos que estejas em nosso íntimo, mas para o nosso bem, em favor do próximo. Não para qualquer privilégio, Senhor, pois que já é um privilégio conhecer a Tua mensagem do ponto de vista espiritual. Sentimos-nos todos nesta manhã, Jesus, abraçados pelos nossos queridos irmãos que já partiram para a espiritualidade e que se felicitam pela nossa opção de nos espiritualizarmos ainda, vestindo um corpo físico. É a festa. São os cânones
da alegria. É a elegia da meditação, da introspecção. És tu, Jesus, a proporcionar-nos vida. Abençoa, Senhor, aqueles que estão em nosso íntimo e que desejamos fazê-lo pelo amor, por aquilo que nos deixaram e nos deixam no sorriso da alma, seres cuja saudade é saudável, pois que o bem nos alimenta. Mas abençoa em especial, Senhor, aqueles que porventura ainda não nos desejam o bem, que ainda não conseguimos conquistar para a paz e para a harmonia. É assim que tu nasces em nosso coração, é assim que tu permaneces na nossa vida. Quando abraçamos aqueles nossos irmãos, filhos de Deus, que ainda não conseguimos a conquista da fraternidade e do bem. Aproveitando que nossos corações se unem, Jesus, e rogamos-te pela paz, que ela se adense, que ela esteja à espreita de cada coração que deseja um Natal diferente, a cada manhã, a cada olhar de uma criança que necessita de ajuda, de um idoso que necessita de afeto, de alguém que se sinta abandonado. Que aí seja o nosso Natal, que tu estejas naquele que nós buscamos ajudar. Que o nosso Natal, Jesus, seja diferente, porque estás cada vez mais conosco e nós buscamos-te também cada vez mais. De retorno aos nossos lares, a luz da tua presença nos acompanhe e se fixe na nossa família, na alegria, na esperança, no renovar dos votos da vida com amor e fraternidade. No trabalho, na escola, no ensino, no estudo. Aonde quer que estejamos, Senhor, tu sejas a nossa referência. Hoje e sempre, querido amigo.